Enquanto o trader clássico estava esperando o rompimento do suporte para confirmar a sua entrada, o operador Neo Wave já estava vendido lá em cima, com stop cirúrgico e risco calculado. Nesse vídeo eu vou abrir o gráfico do Bitcoin e te mostrar isso acontecendo. As duas lógicas lado a lado na mesma faixa de preço. A lógica do rompimento ela é simples e é ensinada em todo lugar. Então o preço chega num suporte ou numa resistência e aí se ele rompe e confirma esse rompimento, você entra na direção do rompimento. Praticamente todo canal de análise técnica no Brasil ensina isso. E eu não estou dizendo que é errado como observação de mercado. Rompimentos acontecem e o preço segue, mas eu estou dizendo que isso é uma entrada ruim. O risco-retorno não fecha. Quando você espera o rompimento para confirmar sua entrada, e na verdade não é nem rompimento, você espera romper, espera um reteste e aí você entra, o preço ele já se moveu, você entrou tarde. Quais são as consequências práticas disso? Seu ponto de entrada tá pior, você comprou mais caro ou vendeu mais barato, o seu stop tem que ser muito maior, porque ele tem que estar além do suporte que foi rompido e geralmente é lá em cima que você coloca o seu stop, então você já tá com o stop caro e o seu alvo potencial ficou menor. Então o preço já caminhou boa parte do movimento antes de você entrar e o resultado? Risco alto e retorno reduzido. Esse é o trade que a indústria vende como confirmado e seguro. Agora deixa eu abrir o gráfico e te mostrar uma coisa. Vamos pegar aqui essa última movimentação do Bitcoin, tá? Essa movimentação aqui. Se você acompanha aí alguns canais de trade, né? Você deve ter visto, ou a galera achando que isso daqui agora era lua, né? Então acabou a queda, agora o Bitcoin engrenou. Ou então, o que que acontece? As pessoas, né, assim, começavam a ficar incomodadas, será que vai romper a bandeira de baixa? Será que estamos num movimento parecido, né, com esse daqui? Olha só, lembra desse movimento aqui? Pois é, será que estamos num movimento parecido com esse? E agora vamos repetir? Pois é, repetiu, né? Foi exatamente isso. Mas eu lembro de ter visto várias análises e as pessoas aguardando o rompimento. Na melhor das hipóteses, as pessoas estavam aguardando esse tipo de rompimento aqui. Então, famoso você traçar uma linha, né? Ah, isso aqui é uma cunha, famosa cunha. Ou então um canal onde você tem uma bandeira de baixa. Mas vamos desenhar uma cunha aqui. Quem estava esperando o rompimento da cunha, aonde que o trader clássico entrou aqui? A pessoa que está operando análise técnica clássica. Então ele está aguardando o rompimento desse canal, está aguardando o reteste e aí ele entra vendido. Então a pessoa está entrando aqui, olha. Ela está entrando exatamente neste ponto. Isso daqui é um ponto ruim de entrada. Bom, depois que você já viu o movimento completo, né? Não é tão ruim assim, concorda? Só que você sabe que esse preço vai jogar até aqui embaixo. Só que veja, aonde que o trader que aplica Neo Wave, o operador do Neo Wave, aonde que ele estava entrando? Ele estava entrando nessa região aqui, ó. Eu já vou te explicar o porquê, mas estava entrando nessa região. Então você prefere entrar aqui ou você prefere entrar aqui? Eu ainda lembro de pessoas comentando sobre esta região aqui, olha, né, dos 74. Olha, se romper aqui a faixa dos 74, 75, rompeu aqui, aí pode esperar que vai ter a bandeira de baixa confirmada. Mas olha só, o tanto que o preço, né, o preço se move daqui para cá e depois você espera a confirmação para daí você entrar vendido. Então, geralmente, o trader da análise técnica tá entrando aqui, mas por que que nós, né, que operamos na Wave, estávamos de olho nesta região aqui? Veja, porque aqui tem várias confluências, mas primeiro, nós já estávamos de olho, né, informações do tipo padrão terminal. Então, quando você olha movimentações assim, olha, isso daqui é um padrão terminal. Inclusive, já estávamos aguardando que neste momento aqui, olha esse padrãozinho aqui. Esse é um padrão clássico, né, de uma diagonal, um movimento de padrão terminal. Estávamos já aguardando que aqui fosse ter uma queda brusca. A queda aconteceu, mas não foi exatamente aqui, porque é lógico, o Bitcoin, né, não é para amadores, não é mesmo? Tudo que você tá vendo aqui, você pode ter certeza que os robôs, que traders profissionais do mundo inteiro estão enxergando muito mais. Então isso daqui, assim, é o ativo mais difícil de você operar na face da Terra. Mas nós já estávamos aguardando isso. Além disso, nós temos várias confluências aqui, como por exemplo, a região de Fibonacci, que estávamos aguardando e ele foi em cima. Lógico que ele não cravou necessariamente, mas ele foi lá na região que nós estávamos aguardando, que era a região do 61,8. É uma região chave aqui de Fibonacci também. Então, nós estávamos aguardando que aqui fosse formar um padrão
de exaustão e o preço começar a cair. Então por isso que nós temos uma entrada muito mais assertiva com stop curto do que se você for esperar o movimento fazer toda essa correção aqui, voltar, testar e então cair. Então essa é a diferença quando a gente fala de regiões de entrada. Se você espera rompimentos, você simplesmente está aguardando que o preço se mova, na melhor das hipóteses, a segunda metade do que ele já se moveu. Porque, veja, um conceito clássico, né, assim, de você aguardar rompimento, os rompimentos que nada mais são do que, se a gente pensar no conceito de ondas, por exemplo, nós estamos aqui, vou chamar de onda ABC, tá? Onda A, aí você faz uma onda B, aí você faz uma onda C. Então vamos supor que esse seria o movimento total. Então você fez uma A, B, C. Aonde que o operador Neowave entraria numa situação como essa? Ele entraria aqui nessa região, olha. Ele procuraria a região do 618 ou regiões próximas ali de Fibonacci. Então nós estaríamos entrando numa situação como essa vendida nesta região. E se você é um trader de análise técnica, aonde que você entraria? Bom, você estaria procurando entradas nesse rompimento aqui, ó, no rompimento do fundo. Aí você espera romper o fundo, certo? Esperou romper o fundo e aí você entra. Ó a pernadinha que você vai pegar aqui. Ah, mas aqui pode ser que o movimento continue. Pode ser que o movimento continue, mas você já perdeu boa parte da movimentação dele. E geralmente esses movimentos, eles tendem a replicar. Por exemplo, se você pega esta pernada aqui como base, ele tende a buscar mais ou menos 100% da pernada anterior. Então, esta perna aqui, olha, esta perna aqui tende a ser o equivalente à sua correspondente aqui. Então, quando você entra num rompimento, você está arriscando muito, porque o seu stop fica caro, você não sabe se esse movimento ele tende a continuar ou não. Então, por essas e outras, que é muito melhor você estudar estruturas de ondas validadas para que você tenha entradas mais assertivas e um stop menor. Então o rompimento ele é ensinado porque é muito simples de você enxergar, de você entender. Um vídeo ali de 5, 10 minutos, você consegue captar a essência, né, do que é um rompimento. Qualquer um entende, o preço fechou abaixo, vende. Agora, identificar uma diagonal terminal, aí é muito mais difícil, né? Você tem que saber o que é uma monowave, conhecer as regras de impulso, verificar cada condição, as regiões de Fibonacci. Então é mais difícil de aprender, leva tempo. Mas difícil de aprender não significa incerto. É mais difícil porque tem mais regra, não porque é mais subjetivo. É o oposto. E se você começar a aplicar isso nos seus trades, você vai ver que a parte técnica começa a ser resolvida. Mas o trade é muito mais do que a parte técnica, não é mesmo? No próximo vídeo eu vou falar sobre algo que quase ninguém nesse nicho fala. Por que eu opero com $100 de caixa de propósito e como isso se relaciona com tudo que você viu até aqui. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Aqui também na descrição do vídeo no YouTube eu deixo o meu canal do Telegram, onde eu posto as novidades, análises ao vivo, e tem também o curso de Neowave que eu recomendo para você que quer masterizar essa técnica. Meu nome é Luiz Tyler e nos vemos no próximo vídeo.